Vai um chá aí? Pois é, eu comecei exatamente esse canal com essa proposta. E aí nós vamos falar de muitas coisas e tudo, mas está na hora de retomar essa história, né? Vai um chá aí? Aí outro dia eu fui a um local e levei um chá de jardim. Eu fiz uma coleta de plantinhas aqui, fiz um chá bem gostoso e levei para as pessoas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Será que nós podemos fazer uma mistura de chás para dar para o nosso amigo de quatro patas? Foi até a pergunta de uma grande amiga minha que me fez, inclusive, ontem. Então, vai um chá aí? É sobre exatamente isso que eu vou falar aqui no nosso canal. Me acompanhe. Claro que tudo tem ciência, inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala certinho como preparar os chás, né? Que história é essa? Então vamos lá, só pra gente dar uma relembrada. Cachorrinhos podem tomar chá? Sim. Gatinhos, menos. Eu, assim, não indico. Primeiro, porque vai ser bem difícil você dar chá para o gatinho. Segundo, que existe todo um processo de metabolismo hepático desses nossos amigos peludos. E quando a gente fala em chá, eu tenho uma grande amiga que fala que chá é um caldo de bruxa, entre aspas, óbvio. Por quê? Porque tem muitos compostos ali. Então, chá para gatos, realmente, eu não recomendo, tá? Eu não recomendo. Trabalharia mais com aromaterapia, com florais ou homeopatia. Mas o assunto hoje aqui é chá. Então vamos lá, sobre os chás. Vamos pensar, por exemplo, que a gente pode fazer algumas misturas de chá. Como assim, Leila? Nós já falamos aqui. Então, por exemplo, se o nosso amigo de quatro patas, ele comeu alguma coisa pensando nos cachorrinhos, ok? Comeu alguma coisa que não devia, está com um pouco de diarreia, soltou o intestino, se for algo bem simples, nós podemos utilizar o chá de broto de caju com broto de goiaba, folhinha nova do caju com folhinha nova da goiaba. Como seria isso? Você pega 2 folhas de caju e 2 de goiaba, da goiabeira mesmo, tá? Do cajueiro da goiabeira, e você coloca essas folhinhas, já que elas são mais grossinhas, para ferver com um copo americano de água, deixa ferver mais ou menos por 3 a 5 minutos, desliga o fogo, abafa, você coa e você pode dar esse copinho o dia inteiro. Qual é o objetivo? O objetivo é ir regularizando esse peristaltismo, esse movimento do intestino que está muito aumentado por algum motivo, por uma irritação. Claro que se for um processo mais grave, corre para o veterinário, precisa de sua confiança. Mas não quer dizer que mesmo com o medicamento dado, você não possa dar o chá. Lembrando que nós falamos de medicina integrativa e complementar, não é uma coisa ou outra, são as duas juntas. Qual o objetivo? Melhorar a saúde e bem-estar. Ok, essa é uma receitinha. Outra receitinha bem legal, que inclusive também, né, tem um vídeo aqui, mas só pra gente fazer um resumão aí. Por exemplo, nós podemos, aquele amigo de quatro patas que está tossindo, espirrando, né, aquele processo todo, não é necessariamente uma pneumonia, pode ser uma gripe, alguma coisa assim. Então, o que nós podemos fazer? Usar plantinhas que vão ajudar neste processo. Plantinhas, por exemplo, como a hortelã. Você pode pegar uma folhinha de hortelã, depois você pode pegar uma folhinha de alecrim, né? Então você vai cortar hortelã, cortar alecrim, e você pode colocar então essas folhinhas. A alecrim é mais grossinha, a hortelã é mais macia. Então primeiro você coloca essas folhinhas, põe um copo americano de água, né, já fervente, tampa por 5 minutinhos, e depois você coa e pode dar. E uma coisa interessantíssima é o óleo de copaíba. A copaífera é uma planta, né, uma árvore imensa da qual se retira um óleo resina, não é um óleo essencial, é um óleo resina que está dentro mesmo, tá? Que passa dentro, é uma seiva que vai passando dentro da árvore. E essa copaíba você pode pegar, então, você colocar numa seringuinha, né, esse chazinho, não sei lá, 1 ml, 2 ml, depende do seu amigo, do tamanho do seu amigo de quatro patas, e você coloca uma gotinha de óleo de copaíba e boca abaixo. Não é ruim, mas também não é muito bom, né? E você dá esse chá durante todo um dia, só uma gota de óleo de copaíba por dia, certo? A copaíba, ela tem esse efeito maravilhoso de ser um anti-inflamatório. E ele tem um efeito muito bom. Sabe aquela tosse assim? Gente, dá copaíba 2, 3 dias dentro com esse chazinho, você tem um efeito muito bom. Uma coisa importante, o chá, ele vale por 24 horas. Então você faz o chá, deixa o copinho americano lá e vai dando de pouquinho para o seu amigo de quatro patas, tá? Vamos pensar agora numa alteração renal. Alteração renal, né? Esse rim, quando ele começa a contar que não está bem, sendo um caso mais grave, você tem um processo que pode ser agudo ou crônico.
independente do processo, independente do medicamento que seja utilizado, da indicação do médico veterinário, você pode entrar com chá. Porque, de novo, há uma complementação. Então, os chás para os rins, maravilhosos. Na verdade, eu não junto todos no mesmo chá. Eu já faço chás mais separadinhos. Por exemplo, chá da cana do macaco, que eu já contei para vocês, cortes explicados. Maravilhoso, antisséptico urinário. Assim, é uma coisa fantástica. Então eu pego de novo, tem até no meu jardim aqui, estou até olhando para ele, eu pego a folhinha dele, a folha fresca mesmo, a folha fresca a gente usa uma quantidade maior do que a folha seca, então uso 2 colheres, e aí coloco, deixa eu ver, não, a folha mais grossa, esse aí eu já ponho para ferver junto com um copo americano de água. Isso eu já ponho porque a folha é mais grossa. Então, dependendo se a folha é mais grossa, se é mais fina, se tem óleo essencial, se não tem esse aromático ou não, a gente deixa mais ou menos tempo no fogo. Aí você já pode dar durante o dia todo. Também numa seringuinha, eu acho interessante. Mas existem algumas possibilidades, né? Você pode, por exemplo, fazer um caldo de carne. Você pega uma carne moída, um frango, você põe sem tempero nenhum, põe para ferver com água. Pega esse caldinho e mistura no chá. Quero ver esse querido não querer tomar. E você vai dando de pouquinho, né? Dá esse chá o dia todo. Então, chá de cana do macaco, cortes explicados, maravilhoso. Chá da cavalinha, outro maravilhoso também. Né? E a cavalinha também já é mais grossinha, então você já compra nas casas de produtos naturais idôneas, ok? E aí você já coloca também 2 folhinhas e já põe para ferver com um copo americano de água, deixa ferver assim 3 a 5 minutos, abafa, mais ou menos o mesmo tempo, e você já dá. Se você olhar a estrutura das 2 plantas, tanto a cavalinha quanto a cana do macaco, os costas espicatos, eles são uns bambuzinhos bem firmes, rigorosos. Então, qual o objetivo deles? Quando a gente dá esse chá, é como se a planta chegasse por mim e falava: peraí, você não está funcionando certo. Você tem que funcionar direitinho, é assim que você funciona. Então, eles têm umas estruturas parecidas, vamos colocar, com os rins. Então, olha que interessante. Então, para diarreia, para rim, para problemas respiratórios, ok. Vamos pensar mais um pouquinho, para dar uma acalmada, né? Que foi justamente o que essa minha amiga me perguntou ontem. Para acalmar, o que a gente faz? Bem, a gente tem que ver por que está agitado. Então, de novo, a gente sempre pensa na causa primária. O que é causa primária? O que está acontecendo? Mudou o ambiente? Mudou alguma coisa? Mas vamos lá para o nosso chá, vai um chá aí. Eu gosto muito do chá de camomila. Chá de camomila, a camomila tem um efeito muito legal nos cães. Mas assim, é impressionante, viu, gente? Olha, os meus resultados são muito legais. Então, a camomila seria interessante. Como você faz? A camomila, como você compra normalmente, você já compra na sequinha, as flores. Então, 2 colheres de chá, uma xícara. E depois você vem o quê? Você vem com a água quente, água fervendo, tá? Um copo americano, abafa. Camomila pode ser 5 minutos. E coa. E você vai dando durante o dia. Dessa forma que a gente falou, na seringa, ou talvez junto com um caldinho de legumes, certo? E quanto tempo eu vou dar esse chá, Leila? Importante também, eu vou dar o resto da vida? Não. Vamos lá, o chá para a questão de diarreia, até melhorar a diarreia. O chá para questões pulmonares, junto com a copaíba, eu dou 5 dias no máximo. Depois eu já tiro o óleo de copaíba, dou 5 dias seguidos, tá? Depois, se necessário, você vai dando só o chá de hortelã com alecrim. Para problemas renais, até melhora do processo, que muitas vezes o processo é um pouco mais longo. Ok? E para essa calmaria, né, acalmar aqui dentro, ok, o chá ajuda, nós temos também os recursos da aromaterapia, o óleo de lavanda, óleo de laranja, o óleo de alecrim podem ajudar. Aí você entra com outra ferramenta, vamos colocar. Ok, como você faz? Você faz ou 10 gotas de laranja, ou 10 de alecrim, ou 10 de lavanda, num borrifador, né, de 500 ml, tá? E o segredo, né? Você dilui com álcool, põe 10 gotinhas numa colherzinha de álcool e depois você põe nesse borrifador, porque evita dele entupir e óleo e água não se misturam, ok? Então, você pode dar o chá de camomila, você pode dar por mais tempo, 7 dias, 10 dias, não tem problema, junto com esse borrifador no ambiente. Mas lembrando que quando a gente fala de emoções, nós temos que descobrir a que ele está reagindo, né? Muitas vezes só um chá não vai resolver. É importante ter uma noção daquele ambiente, daquela família onde ele vive, para atuar na causa primária, tá? Na causa primária, ok? Mas
mas ajuda também, não deixa de ser, ok? E no caso de feridas na pele e tudo, a gente pode usar o chá? Pode usar o chá de camomila para fazer uma limpeza, inclusive, né, com compressa. Outra coisa interessante, se tiver alguma dor articular, nós podemos pensar no chá de arnica. Arnica é maravilhoso, né? Inclusive a arnica que a gente tem, a arnica do cerrado também tem uma atividade boa. Então a arnica é bem dura. Então você vai pegar as colheres de chá e vai colocar aonde? E vai deixar fervendo junto desse um copo americano por uns 5 minutos, apaga, deixa mais 5 a 10 minutos e tira. E aí você faz uma compressinha e coloca na região. Então olha que interessante, nós temos chás para questões, né, intestinais, temos chás para processos renais, temos chás para acalmar, temos chás para aplicações externas. E também a camomila tem um efeito muito bacana nessa questão de estômago, sabe? Nessa questão de estômago pode ser utilizado. E também não podemos esquecer do boldo, né? Do boldo, que tem um efeito importante na questão hepática, tá? O boldo tem um efeito muito bom. Chá de boldo é péssimo, os cachorrinhos não gostam, ok? Mas nós podemos fazer também, fazer essa forma de administrar com caldinho, né? Porque ele é bem mais amargo. Então ficam as dicas do vai um chá aí. Nós podemos também utilizar esses chás numa mesma composição, vamos colocar. Desde que os chás tenham atividade sinérgica. O que é sinérgica? Eles atuem juntos e não um contra o outro. São as plantinhas que não vão brigar uma com a outra. As plantinhas que brigam, nós não podemos dar juntos, ok? Então, meus queridos e minhas queridas, gratidão por a presença de cada um de vocês aqui no canal. Eu me sinto muito honrada, sempre, sempre. E me fala aí, você já utilizou algum chá para o seu amigo de 4 patas? Você viu o resultado? Como é que você deu? Conta aí. Ou você já ouviu falar que pode? Mas que pode, eu tenho certeza que pode, eu lhe afirmo, certo? Não podia deixar de ser, né? Compartilhe, comente, passe para outros responsáveis que gostariam de tratar os seus amigos 4 patas de uma forma mais natural e com chás, né? Por que não? Vai um chá aí, ok? Fiquemos todos com Deus. Namastê.